Devocional do livro Experiências com Deus. Autores: Henry e Richard. Dia 12 de janeiro de 2025. A chave para a missão redentora de Deus. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17. Versículo 21. Deus, frequentemente, fala como os relacionamentos humanos são parte de sua missão para redimir um mundo perdido. João capítulo 13, versículo 20. Mateus capítulo 25, versículo 40. Uma razão pela qual ele dá o presente de um marido e sua esposa viverem em unidade é para que possam produzir uma boa semente, que são crianças que amam e obedecem a Deus e que serão usadas na missão divina de trazer redenção ao mundo perdido. Malaquias capítulo 2, versículo 14 e 15. Da mesma maneira, a igreja é o corpo de Cristo. Uma igreja não pode estar em missão com o Pai em nosso mundo se seus membros estão fazendo guerra um contra o outro. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Há uma conexão crucial entre nossos relacionamentos com as pessoas e a salvação daqueles ao nosso redor. Poderíamos pensar que, na oração de Jesus, antes de sua crucificação, ele poderia ter orado para que seus discípulos tivessem coragem, permanecessem fiéis ou se lembrassem de tudo que lhes foi ensinado. No entanto, ele pediu que seus seguidores permanecessem unidos em amor uns pelos outros. Jesus entendeu que é espiritualmente impossível amar a Deus, mas não amar aos outros. Um teste do seu amor por Deus é examinar seu amor pelos outros. Nossa tendência é dizer: Pai Celeste, o problema não é entre mim e você. Eu o amo de todo o meu coração. É que eu simplesmente não amo meu irmão. E Deus diz: essa é uma impossibilidade. Você não pode me amar sem que ame aqueles por quem meu filho morreu. Jó capítulo 13, versículo 34 e 35. Sua vida não irá convencer aqueles ao seu redor sobre a realidade de Jesus se você não puder viver em unidade com seus irmãos. Leitura bíblica. Gênesis do 38 a 41. Gênesis 38. 1 E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Irá. 2 E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher, e a possuiu. 3 E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou-lhe Er. 4 E tornou a conceber e deu à luz um filho, e chamou-lhe Ona. 5 E continuou ainda e deu à luz um filho, e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quisibe, quando ela o deu à luz. 6 Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. 7 Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. 8 Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. 9 Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. 10 E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. 11 Então disse Judá a Tamar sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. 12 Passando-se pois muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois de consolado Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna. Ele irá, seu amigo, o Adulamita. 13 Deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Timna, a tosquear as suas ovelhas. 14 Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com o véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. 15 E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. 16 E dirigiu-se a ela no caminho, e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás, para que possuas a mim? 17 E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-as penhor até que o envieis? 18 Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse:
o teu selo, e o teu cordão, e o cajado que está em tua mão, o que ele lhe deu, e possuiu Ar, e ela concebeu dele. 19 E ela se levantou, e se foi e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. 20 E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. 21 E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. 22 E tornou-se a Judá e disse: Não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. 23 Então disse Judá: Deixa-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. 24 E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada. 25 E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. 26 E conheceu Judá e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. 27 E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. 28 E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo: Este saiu primeiro. 29 Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: Como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram-lhe Pérez. 30 E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Gênesis 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. 2 E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. 3 Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. 4 José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. 5 E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. 6 E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. 7 E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse: Deita-te comigo. 8 Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. 9 Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? 10 E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela, e estar com ela. 11 Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. 12 E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. 13 E aconteceu que, vendo ela que deixará a sua roupa em sua mão, e fugira para fora. 14 Chamou aos homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. 15 E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu, e saiu para fora. 16 E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. 17 Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste, para escarnecer de mim. 18 E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo, e fugiu para fora. 19 E aconteceu que,
ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. 20 E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. 21 O senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. 22 E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. 23 E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Gênesis 40. E aconteceu, depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. 2 E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. 3 E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. 4 E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. 5 E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. 6 E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. 7 Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? 8 E eles lhe disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações. Contai-mo, peço-vos. 9 Então contou o copeiro mor o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. 10 E na vide 3 sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. 11 E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. 12 Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. 13 Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça, e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. 14 Porém lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. 15 Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. 16 Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. 17 E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. 18 Então respondeu José, e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. 19 Dentro ainda de 3 dias Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. 20 Aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor, e a cabeça do padeiro mor, no meio dos seus servos. 21 Fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. 22 Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. 23 O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Gênesis 41. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. 2 Eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. 3 Eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. 4 E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. 5 Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. 6 Eis que 7 espigas miúdas, e queimadas do vento oriental, brotavam após elas.
7 e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. E eis que era um sonho. 8 E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhe os interpretasse. 9 Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. 10 Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor. 11 Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. 12 Estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. 13 E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. 14 Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. 15 E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de te ouvir dizer que quando ouves um sonho o interpretas. 16 E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. 17 Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. 18 Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. 19 Eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. 20 E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. 21 E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. 22 Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. 23 Eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. 24 E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. 25 Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. 26 As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. 27 E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. 28 Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. 29 Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. 30 E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. 31 E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. 32 E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. 33 Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. 34 Faça isso Faraó e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 35 E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. 36 Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37 E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. 38 E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus. 39 Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão entendido e sábio como tu. 40 Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. 41 Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. 42 E tirou o Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e
Pôs um colar de ouro no seu pescoço. 43 E o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. 44 E disse Faraó a José: eu sou Faraó. Porém sente ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. 45 E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. 46 E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. 47 E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. 48 E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. 49 Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. 50 E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. 51 E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. 52 E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. 53 Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. 54 E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. 55 E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. 56 Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. 57 E de todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. E assim, chegamos ao fim de mais um devocional inspirador, extraído do livro Experiências com Deus. Hoje, fomos desafiados a mergulhar em verdades transformadoras sobre nossa relação com o Criador. Até o próximo dia. Deus te abençoe.